Boa tarde ou boa noite, depende de onde você me acompanha. Então, eu sou Wellington Barros, eu sou biólogo, sou também um educador e falo do Museu da Vida da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Por favor, me confirmem se a minha tela está disponível para vocês. Tá sim, Wellington, tá tudo bem. Áudio Tá. e som e vídeo, tudo bem. Muito obrigado, Arthur. Bom, eu quero começar, então, agradecendo ao Arthur, Thaís, toda a equipe pelo convite. Para nós do Museu da Vida é uma honra participar desse evento aqui organizado por vocês. Aproveito já para parabenizar pela organização do evento. Quero saudar os meus colegas aqui de painel, fazer uma saudação a todos que nos acompanham, especialmente aos educadores. Eu não poderia deixar de mencionar aqui no início da minha fala o que aconteceu na cidade de Petrópolis. Eu falo do Rio de Janeiro, muito próximo aqui à cidade de Petrópolis. Eu sei que todos vocês estão acompanhando. O Arthur mencionou aqui no início deste evento o que aconteceu e a gente tem acompanhado tudo com muita tristeza, né? Mais uma vez, o que a gente está vendo é um evento extremo, né? Um evento climático extremo. E aí eu destaco essa palavra que eu estou dizendo, que é mais uma vez, né? Eles estão acontecendo cada vez com uma frequência maior. E não sou eu que estou dizendo isso, são os pesquisadores, os cientistas que se dedicam ao estudo do clima, ao estudo do aquecimento global, né? Nós sabemos que é um evento extremo, mas ele vem associado de outras questões, como, por exemplo, a falta de investimento em políticas públicas, né? Vale destacar que o Brasil sempre foi referência internacional nas questões ambientais. Nós temos uma legislação muito robusta e moderna, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, o país não tem adotado uma postura muito positiva, né? E isso tem impactos. O Arthur mencionou aqui no início desse evento o quão importante é a gente tratar, então, falar do futuro, né? Eu vou aproveitar aqui para trazer Paulo Freire, que dizia que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, e as pessoas, sim, elas transformam o mundo, né? E então, nós, enquanto educadores, temos um papel muito importante nesse cenário, né? Nós estamos ajudando a formar cidadãos melhores, né? Pessoas que tenham melhor capacidade de tomar decisões, que sejam mais engajadas, mais conscientes e que possam efetivamente exercer uma cidadania mais plena. Bom, dito isso, eu vou aqui passar para a minha apresentação, então. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês da Fundação Oswaldo Cruz. Eu imagino que muitos de vocês conheçam a Fundação Oswaldo Cruz, outros não, e o Museu da Vida. O Museu da Vida ele é um museu de ciência interativo, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição pública brasileira, estratégica de Estado, comprometida com a saúde, o desenvolvimento, com a inclusão e a redução das desigualdades, sendo uma das principais instituições de pesquisa, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. A Fundação ela tem ensino, pesquisa, assistência, produção, né? Nós temos uma fábrica de fármacos, de vacina, é a instituição aqui no Brasil, inclusive, que produz a vacina de Oxford. E dentro desse cenário de uma grande instituição de pesquisa em saúde, nós temos o Museu da Vida, que pertence a essa instituição. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa missão, porque isso faz todo sentido no que a gente vai conversar aqui hoje, né? Que nós temos uma missão de despertar o interesse, promover o diálogo público entre a ciência, a tecnologia e saúde e seus processos históricos, visando a promoção da cidadania e a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Vocês vão ver aqui que, na condução da minha fala, como saúde está sempre presente no nosso trabalho, né? Isso porque estou falando de uma instituição de pesquisa em saúde pública. A imagem que vocês estão vendo aqui, que foi tirada antes da pandemia, né? Por isso as crianças, todo mundo sem máscara, né? Espero que um dia volte assim, em breve,
É o centro de recepção do Museu da Vida. As crianças estão olhando aí para uma grande maquete que mostra o campus da Fiocruz. A gente tem um campus bastante arborizado, um campus grande, e o Museu da Vida tem os seus espaços de visitação geograficamente espalhados aí por esse campo. Então, elas estão visualizando numa grande maquete alguns dos espaços que vão visitar na sequência. Bom, falando um pouquinho da nossa proposta educacional, né? O trabalho do Museu da Vida ele está fortemente ancorado nos princípios de uma educação pública, libertadora, emancipatória, que foi proposta por Paulo Freire, né? Neste contexto, que traz o diálogo como parte essencial do processo pedagógico, a mediação humana ela é exercida como estratégia fundamental para a produção das narrativas e promoção de diálogos com os diferentes públicos, né? A mediação humana ela é muito forte no Museu da Vida. E isso está presente em praticamente todas as atividades que a gente faz. Eu vou falar hoje muito do que a gente faz no campus da Fiocruz, no museu, no campus, mas a gente tem muitas atividades itinerantes, extramuros, e isso também é presente nas nossas atividades. Também que citei Paulo Freire, porque, apesar da gente beber em outras fontes, né, nós temos outros teóricos, mas o Paulo Freire ele está na nossa essência, né, está na essência de todo o nosso trabalho. Bom, eu vou comentar um pouquinho das fotos, de algumas fotos, que vocês veem ao fundo aí. Uma cena de uma das nossas peças teatrais. O Museu da Vida tem um grupo de teatro, nós temos atores profissionais no museu, inclusive, com formação em direção também. Então, nós temos regularmente na nossa programação peças teatrais. Bom, deixa eu só puxar aqui para baixo um pouquinho. Bom, o Museu da Vida e a educação ambiental, né? O próprio conceito de saúde, que é o que eu falando aqui desde o início com vocês, ele está determinado socioambientalmente. Então, no Museu da Vida, na nossa política educacional, a gente já traz um conceito ampliado de saúde, que segue um modelo de determinação social da saúde ou de determinantes sociais da saúde, também encontra-se muito assim na literatura, né? Então, a gente segue um conceito de saúde ampliado, que é, inclusive, o conceito da Organização Mundial da Saúde, que para muitos de vocês deve ser familiar, que saúde não é só ausência de doença, né? Saúde é muito mais do que isso. Então, por isso, eu resolvi trazer para vocês aqui uma figura dessa referência que está dada aqui, que é Dow Green and Whitehead, porque é importante eu falar disso aqui com vocês, porque está dentro dos nossos princípios de trabalho. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, na verdade, é a mesma imagem. Na direita, ela está do original em inglês, da publicação de 1991, e aqui na esquerda ela já estará traduzida por português, né? É importante que a gente saiba que o que determina a saúde das pessoas ou das populações, né? Nós temos duas coisas importantes a destacar aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo o meu mouse, que eu estou apontando aqui para a parte central da figura que está à minha esquerda. Então, nós temos aqui uma primeira camada que a gente está falando de condições inerentes aos seres humanos, né? Estou falando de idade, de sexo, de fatores hereditários, de gênero, né? Então, uma criança tem condições de saúde diferentes de uma pessoa idosa, né? Mas, à medida que nós vamos subindo nessas camadas aqui, vocês vão perceber que aí a gente começa a falar de condições de vida e trabalho, né? Nós estamos falando, então, de condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma maneira geral. E aqui, então, entra também condições socioambientais. Então, à medida que a gente vai subindo nessas camadas, nós vamos ver que a condição de saúde ela também está muito associada à questão da desigualdade, né? Uma população muito saudável não necessariamente é uma população onde tenha mais riqueza, mas uma população que seja menos desigual, né? Eu queria muito pontuar isso para vocês, porque isso é muito importante no trabalho que a gente desenvolve aqui no Museu da Vida, na Fiocruz. Bom, no Museu da Vida e as escolas, né? Como é que a gente constrói um processo de educação ambiental? Então, eu vou trazer um pouquinho mais aqui para o lado da educação ambiental. É muito importante partir de um diagnóstico da realidade, que aponta para a problematização dos acervos, das exposições, atividades
disponíveis no museu. Esse é um processo que tende a potencializar as reflexões, principalmente na volta para a escola, né? Eu tenho que lembrar aqui que nós não somos uma instituição de educação formal, muito embora a gente até tenha pós-graduação, temos especialização, mestrado, mas, em essência, nós somos uma instituição de educação não formal, né? Então, deixa eu passar aqui o próximo. Desculpe se estiver falando muito rápido, tá? Fiquei aqui com um pouquinho da pressão do tempo, mas eu vou tentar falar no tempo que foi me dado aqui. Bom, ao longo dos anos, a equipe do Museu da Vida ela foi incorporando aos nossos processos de trabalho metodologias cada vez mais participativas, de escuta, diálogo com os públicos, principalmente que é o principal foco das nossas ações, né? No caso das escolas, é possível a gente desenvolver um diálogo ainda mais intenso, eficaz, que permite um direcionamento voltado aos interesses pedagógicos do professor, privilegiando, por exemplo, temáticas específicas, como pode ser o caso da educação ambiental. Eu acho que muitos de vocês, principalmente quem acompanhou ontem e hoje, consegue já perceber várias relações com o que foi apresentado aqui por outros palestrantes. Essa imagem que está aqui, nesse slide, ela não está aqui por acaso. É uma fotografia de uma visita noturna que nós fizemos em 2019 com 2 escolas parceiras muito próximas da Fiocruz ali. O Museu da Vida ele não abre à noite, ele só abre de terça a sábado no período diurno, né? E essas 2 escolas, elas têm EJA, Educação de Jovens e Adultos, e professores parceiros nossos que dão aula também para o EJA, tinham essa demanda com a gente, né? Eles vieram para essa demanda, olha, nós temos alunos que não conseguem visitar o museu durante a semana por questão do trabalho e nem no sábado, porque o museu não abre aos domingos. Então, a gente precisava fazer uma visita à noite para contemplar esses alunos. Então, nós temos todo um planejamento que a gente está acostumado a fazer, mas aqui as questões logísticas foram mais complicadas. A gente planejou isso junto com os alunos, junto com os professores, durante até alguns meses para conseguir fazer. Tinham mais de 200 pessoas nesse dia aí, foi uma visita incrível. Realmente, a gente vai fazer mais, né? Na verdade, a gente já estava agendado de fazer outras visitas em 2020, mas aí com a pandemia o museu fechou em março de 2020 e está fechado até hoje ao público, né? A gente está ainda funcionando de maneira interna, mas não está aberto ao público. Espero que em breve a gente possa reabrir. Passando o próximo slide aqui, para falar um pouquinho para vocês de como a gente faz o planejamento dessa visita. A gente usou isso nessa daí, mas a gente usa em várias. E aí eu preciso destacar aqui para vocês que não são todas as visitas de escolas ao Museu da Vida que passam por todo esse planejamento, né? Todas as visitas são, sim, previamente agendadas, então a gente sempre tem, pelo menos, informações básicas de quem está nos visitando, a gente sabe quais são os interesses dos alunos, dos professores, qual é a faixa etária, que é muito importante para a gente, mas a visita construída, planejada, como está aqui, para um grupo um pouco menor de escolas e professores parceiros do museu. Então, para a gente interessa muito saber qual que é o projeto pedagógico da escola, né, e como ele aborda questões ambientais, né? Também importantíssimo produzir um diagnóstico onde os alunos possam trazer sua visão sobre o tema. Isso é Paulo Freire, a gente viu muito isso em outras apresentações aqui. Parece algo muito simples e, na verdade, né? A gente está falando de uma ficha, um questionário, uma roda de conversa ali antes da visita, mas é extremamente potente, porque isso muda muito o resultado da visita. Tem muito a ver também com o que a Karen acabou de apresentar. Bom, quais os aspectos dessas atividades oferecidas pelo museu mais interessam ao professor e principalmente aos alunos, né? Como relacionar esses aspectos com as questões ambientais. É importantíssimo ouvir, né? É importantíssimo mostrar o que o museu tem na programação, né? Porque nem todas as atividades acontecem o tempo todo, algumas estão por temporada, né? E é muito importante ouvir não só o professor, mas ouvir também os alunos. Como que pode desdobrar a visita ao museu em atividades em sala de aula? Então, algumas das nossas atividades, elas inclusive têm material que o professor leva, mas também a gente
dar outros subsídios para o professor consultar. Nós ficamos à disposição para responder possíveis dúvidas, muitas mandam, nem todas a gente sabe responder, mas a gente não deixa ninguém sem resposta, a gente vai atrás de consultores internos, pesquisadores, outras pessoas que podem nos ajudar a responder. E como o museu pode avaliar e valorizar o resultado desse processo? É importantíssimo um processo de avaliação, mas a avaliação ela só faz sentido se ela retroalimenta todo esse processo, né? Falando daquela visita especificamente que eu mostrei para vocês noturna, nós fizemos com os professores e os alunos, nós recebemos muitos elogios, muitos agradecimentos, mas nós recebemos algumas críticas, né? Essas críticas foram devidamente registradas e anotadas e a gente já melhorou o processo, estamos na expectativa de fazer novas visitas noturnas. Então, esse é um aspecto importante, né? É preciso avaliar e é preciso que a avaliação retroalimente todo o processo. Só uma curiosidade dessa fotografia que está aqui, dessa imagem, essa tenda que vocês estão vendo aí em verde e branco, ela é o nosso teatro, e essa tenda ela foi usada na Eco 92, na Rio 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Muitas tendas foram doadas para se transformar em espaços culturais. Nós recebemos uma tenda, hoje ela é um teatro climatizado, recebe entre 120 e 150 pessoas e tem peças de teatro regularmente. Bom, eu quero falar para vocês um pouquinho de algumas atividades nossas. O Museu da Vida é um museu que eu considero de médio para grande porte, talvez um museu mais para médio, que tem muitas atividades, né? Atividades que estão, vamos dizer assim, em cartaz há muito tempo, são mais permanentes, mas muitas atividades que acontecem por temporada. Eu escolhi atividades diferentes aqui para mostrar um pouco para vocês, principalmente pensando em atividades que demandam menos recursos e algumas delas que têm grandes recursos. E eu estou falando não só de recursos financeiros, mas de recursos também de pessoal que são necessários para a organização de uma atividade como um todo. Bom, essa é uma atividade que a gente faz há muito tempo, uma trilha científica. Na verdade, nós temos mais de uma trilha no museu, e é uma atividade que faz muito sucesso. É simples, inclusive, de ser organizada, demanda poucos recursos, é uma daquelas que demanda poucos recursos, né? Para além da equipe, nós usamos algumas fotografias, sementes que a gente vai coletando ao longo do ano, que porventura não está disponível ali, não está no dia da visita ali, né? Não é possível visualizar. E é uma atividade que tem um roteiro, mas que dentro daquele planejamento que eu mostrei para vocês, a gente pode adaptar de acordo com os interesses dos alunos e do professor, né? A gente pode fazer uma abordagem diferente. Aqui, a gente tenta trazer uma abordagem um pouco mais histórica, mas também para questões ambientais, porque esse é o caminho que o Oswaldo Cruz usava e os outros pesquisadores, né? Que foi feito a pedido dele, lá no início do século XX, várias figueiras foram plantadas aqui para sombrear. Mas é só para mostrar para vocês que, mesmo tendo um roteiro, né, previamente definido, é possível fazer abordagens diferentes. Bom, aqui, Ciência e Arte, né? A exposição Rios em Movimento, é uma exposição que a gente parte de um olhar mais estético da arte, né? Para trazer a discussão sobre rios brasileiros e o manejo das águas. A gente consegue trabalhar questões muito importantes aqui, aí já é uma atividade que demanda mais recursos para ser desenvolvida. Essa exposição ela entrou em cartaz em 2019, o museu fechou, mas está tudo guardadinho, as telas estão guardadas, e a gente vai reabrir possivelmente no mês que vem, mas também tem uma versão virtualizada que a gente fez, está pronta, mas não lançamos ainda, estamos esperando um momento especial e provavelmente será no mês que vem. Essa é uma exposição que eu poderia falar horas aqui com vocês, mas eu quero destacar aqui algumas coisas com relação à concepção da exposição, né? Eu falei lá atrás de como o Museu da Vida foi cada vez mais trazendo metodologias participativas, né? Nós não trabalhamos com curadoria, com curador nas exposições, né? Nós sempre temos um grupo de curadoria.
dentro quando a gente faz uma exposição nova. E a gente foi cada vez mais aperfeiçoando isso, ampliando isso. E essa exposição, e ontem a gente falou aqui, né, de cocriação, né? E aqui a gente está num processo de produzir exposição com curadoria, com participação social. Essa exposição tem uma experiência incrível da participação de moradores ali do território do entorno da Fiocruz. Inclusive, isso foi filmado, está na exposição, né? O artista plástico Rodrigo Andrian, que fez as 13 obras, participou, e ele produziu uma obra nova que não estava prevista para a exposição. Isso está tudo documentado, está na exposição e vai também estar disponível na versão virtual. Bom, uma outra atividade que também demanda poucos recursos, que é a vida na gota d'água, muito embora precisa de um microscópio, que é um equipamento já um pouco mais caro, mas é só esse equipamento que é necessário. É uma atividade que a gente faz no museu, mas que a gente consegue levar nas atividades extramuros, a gente consegue levar nas escolas, inclusive, né? Uma atividade então de visualização, e os visitantes participam de todo o processo, né? Ajudam na coleta da água, na preparação da lâmina e na observação, né? Nós trabalhamos com muitas perguntas, então, será que é possível ver vermes, bactérias, protozoários, flagelos? Será que esse microscópio aumenta o suficiente para ver um vírus, né? Normalmente o microscópio óptico aumenta entre 1.000 e 1.200 vezes, né? Não é possível, então, ver um vírus. Essa é uma atividade que a gente consegue levar nas nossas atividades extramuros. Bom, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, esse é um e-book que a gente acabou de lançar, que é em comemoração aos 10 anos das ações territorializadas no museu. O título é Quando o Museu vai à Favela e a Favela vai ao Museu. Então, essa é uma relação muito próxima que a gente tem com o território, com movimentos sociais, associação de moradores, cooperativas, mas muito forte com as escolas, né? Aquela atividade que eu mostrei anteriormente para vocês é uma das atividades que a gente leva por meio desse grupo das ações territorializadas. Aqui a gente faz o processo inverso. Nós primeiro vamos até a escola, né? O museu vai aqui à favela. Então, nós vamos às escolas, nós levamos atividades para fazer, e lá na escola a gente prepara a vinda da escola ao museu. Então, a gente passa por aquele processo lá de construção da visita. E isso tem uma potência muito grande quando a visita é realizada. A gente aproveita para associar aqui um outro projeto que é o Expresso da Ciência, que é um ônibus que a gente tem, patrocinado por Lei de Incentivo à Cultura, para trazer exclusivamente escolas públicas. Então, a gente vai à escola, a gente faz atividade, prepara, desenvolve com eles como será a visita ao museu, depois a gente oferece o ônibus para que, de fato, essa visita se efetive. Bom, o projeto Tecendo Redes é um projeto que já se encerrou, mas eu achei importante trazer aqui para vocês, porque ele é o embrião de várias coisas que eu estou dizendo aqui, né, dessas ações territorializadas, mas de como a gente construiu aquele processo de relação lá com as escolas parceiras, escolas e professores, né? Muitos professores se tornam parceiros, então mesmo que ele mude de escola, ele está sempre parceiro do museu. Então foram 5 escolas que participaram, ali, escolas bem próximas da Fiocruz. Essa fotografia aqui é do Sábado das Famílias, né? Porque muitos projetos que a gente faz, os alunos acabam vindo com uma certa frequência no museu e eles querem muito trazer suas famílias. A gente já fez isso em outros projetos, então esse é o dia que eles trazem a família para conhecer o museu, o Sábado das Famílias. Bom, eu falei lá atrás de peças de teatro, artes cênicas é muito presente no Museu da Vida, bastante mesmo, desde da sua criação até um pouco antes. Nós temos um grupo de teatro, nós temos algumas peças com essa temática. Eu quis destacar aqui O Fim da Picada, que é uma peça que a gente fala de arboviroses, a gente fala de dengue, zika e chikungunya. É uma peça que tem muita interação entre os atores e os visitantes, entre a plateia. Mas o que eu queria destacar aqui com vocês é que todas as nossas peças de teatro,
né? Cada cena ela tem ali um objetivo específico, né? A gente pensa bastante em cada cena. Tem uma preparação dos mediadores e dos atores, por consultores internos, a gente usa muitos pesquisadores da Fiocruz nesse momento, para fazer uma atividade na sequência, né? Essa atividade ela pode ser um bate-papo, né? Mas no caso específico dessa e de uma outra peça que nós temos, a gente faz uma oficina, né? A gente tem uma sala de oficina logo atrás aí, esse pequeno palco, então a gente faz uma oficina de charges com os alunos. E as charges produzidas, elas são fonte depois para o professor desdobrar essa visita na escola. Bom, aqui é uma outra oficina, o Verde Perto, uma oficina que a gente explora vários espaços do museu. Vocês estão vendo aí os alunos com o professor. A gente usa os insetos para abordar o tema da biodiversidade. A visita começa no campus, explorando o campus, aí eles acabaram de achar um inseto e estão observando. Depois ela passa pelo nosso borboletário, a gente tem um borboletário, e finaliza numa sala de exposições que tem uma amostra da coleção entomológica, da coleção de insetos que a Fiocruz tem há mais de 100 anos. Bom, eu quis destacar um pouquinho também que a gente utiliza de eventos, né? Eu trouxe aqui a Semana do Meio Ambiente, que a gente faz no meio de junho, e aqui, basicamente, são atividades que não são do museu, são atividades de parceiros nossos dentro da própria instituição, né? A gente traz os pesquisadores para os espaços do museu, mas a gente traz escolas também. Então, é muito comum nesses eventos que os alunos tragam os seus projetos para apresentar para nós do museu, para os pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. É uma troca incrível que a gente faz. Parques do Brasil é uma série de TV, uma parceria da Fiocruz do museu com a empresa Brasil de Comunicação e com o ICMBio, para valorizar os parques nacionais. Ela está disponível nas redes e passa na TV aberta. Isso é muito importante de destacar. Outra exposição temporária, não está mais em cartaz, é a exposição Oceanos, que abordou muito a influência da luz solar nos mares, a biodiversidade aquática e as correntes marinhas. Essa exposição ela não está mais em cartaz, mas ela foi registrada e está passando por um processo de virtualização e possivelmente também vai ter outras montagens fora do museu. Muitas das nossas exposições são montadas em outros espaços. E eu chego aqui na última atividade que eu quero destacar com vocês, que é o encontro de professores, que nós fazemos há muitos e muitos anos no Museu da Vida. Nós fazemos 2 vezes por mês encontro com professores, onde a gente, então, recebe os professores no museu, eles se cadastram por meio de um e-mail que a gente disponibiliza no nosso site e nas nossas redes sociais. Eles, então, vêm até o museu conhecer a política educacional, nossa proposta pedagógica, falar um pouco dessa proposta da escola deles, conhecer algumas das atividades do museu, participar de alguma delas, aí eles estão em uma exposição, e a partir daí, então, a gente começa a construir aquela visita, seguindo aquele roteirinho que está lá na frente, né? Então, a gente não ouve só os professores, a gente pede para eles que também ouçam os seus alunos, e a gente começa a construir, então, um pouco do que vai ser a visita a partir desse encontro que a gente faz com os professores. Aqui também a gente associa o Expresso da Ciência, que é o ônibus que a gente disponibiliza, ele é exclusivo para escolas públicas, mas é uma forma da gente garantir que mesmo que os alunos não possam custear o seu transporte, eles venham sim fazer essa visita ao Museu da Vida. Bom, aí eu termino por aqui, agradeço vocês, peço um pouco de desculpas pelo ritmo aqui acelerado, principalmente para quem está fazendo a tradução aí, mas para eu tentar me manter aqui dentro do tempo e fico aberto aqui para a gente conversar. Wellington, que é isso, você foi sensacional conseguindo manter ainda dentro dos limites de tempo. A gente ainda tem tempo para conversar aqui um pouco, fazer perguntas. Já tem algumas perguntas entrando no chat que são endereçadas a você e a Karen também, porque a gente não teve tempo de fazer perguntas a Karen. A minha primeira reação
a sua apresentação é dizer o seguinte, Wellington, faz muitos anos que eu não vou ao Rio de Janeiro. Muitos anos. A última vez que eu fui, eu nem pensava em ter cabelo branco. E eu preciso voltar, mais uma razão para voltar ao Rio de Janeiro agora. Eu tenho feito grandes contatos com colegas da UFRJ em particular, mas eu não conheço o Museu da Vida. E como é importante uma apresentação como essa para a gente entender melhor o que é que se faz nos museus pelo Brasil. Você é muito bem-vindo, já é nosso convidado, tá? A gente está cheio de novidades que eu não pude apresentar aqui, porque a gente tem novidades para a reabertura do museu, então, além de muito mais, além disso que eu apresentei, ainda tem exposição nova vindo por aí, então será um prazer receber você e todos aqui. Claro, eu vou fazer uma comitiva, vou levar a Karen também. Se eu pudesse ir. Great. Eu queria passar a palavra para... Eu sei que o Fernando Fernandes levantou a mão, mas antes do Fernando, a Alessandra Bezerra fez uma pergunta grandona aqui no chat. Alessandra, você gostaria que eu lesse ou você gostaria de perguntar o inglês ou em português, já que a pergunta está em português, e eu passo a palavra para você? O que você acha? Isso, pronto. Posso falar rapidinho, né? Desculpa o texto longo, Arthur. Nada? É isso. Primeiro, obrigada, né, Karen e Wellington, pelas excelentes apresentações. Minha questão é um pouco voltada para totalmente voltada para a formação dos educadores, né? Dá para perceber quando a Karen traz as nove reflexões sobre engajamento, o Wellington trouxe essa ação mais direcionada, né, para cada escola, que eu achei belíssimo, Wellington, esse trabalho, né, de atendimento. Eu queria entender um pouco como que vocês lidam com isso, porque no Brasil a rotatividade, né, de mediadores é muito grande. Ficam pouco tempo dentro no museu, né, depois de formados acabam indo para uma outra função, para um outro espaço. Não sei se aqui na Inglaterra funciona do mesmo jeito. Eu queria entender um pouco como que essa formação, principalmente em relação às questões ambientais, e se vocês conseguem manter uma equipe diversa, né, inclusiva, que realmente tenha uma representatividade frente aos públicos diversos que a gente tem nos museus. Queria saber como estão esses processos formativos nos museus que vocês estão vinculados. Obrigada, viu? Foi excelente, adorei as apresentações. Posso começar respondendo aqui. Excelente questão, Alessandra. Você conhece muito bem a realidade dos museus, principalmente aqui no Brasil. Nós temos, por sorte, uma equipe que está há muitos anos fixa, mas não exatamente a equipe que faz a mediação toda no dia a dia, mas que coordena toda essa mediação. Quem faz a coordenação é uma equipe que está há muitos anos bastante experiente, né? Boa parte da mediação ela é feita por bolsistas de graduação, mas que passam, em média, 2 anos com a gente. O que a gente faz é investir muito na formação desses bolsistas, né? Todos eles que entram, eles passam por uma formação inicial, e depois eles têm uma formação específica, porque depende de onde ele vai atuar, e a gente mantém uma formação ao longo do ano, que a gente chama de complementar. Então, o que a gente faz é dedicar 25% do tempo da bolsa, né, para formação desses bolsistas ou estagiários, para facilitar aqui. Então, é inegociável, por exemplo, a gente faz essa formação toda segunda-feira de tarde, eles não podem pegar disciplina na faculdade na segunda de tarde, isso é uma condição para que eles sejam bolsistas. Mas quem faz o acompanhamento, a orientação da mediação, né, os mediadores sêniores, eles já estão no museu há muitos anos, têm bastante experiência, acho que todos eles com mais de 10 anos de experiência em mediação. Yeah, thank you, Alexandra, for your question. So it is a struggle to get more diverse people. Our explainers who work out on the floor of the museum in the hands-on galleries, they are actually one of our most diverse staff, which is wonderful, probably because they're not paid so much. But having said that, London is very diverse, so it's good that there are a mix. So some people with a Chinese background, some people
with a sort of a different European, different language speakers. So there are a range of people, but we recognise that we need to do more when interviewing staff and helping people from local communities who don't see science as for them, is that actually they could come and join us, and we're trying. So our Open for All value, which we've adopted recently, the recruitment, the human resources recruitment team have been thinking about ways of getting them to interview because of maybe writing skills and other things. So we're trying to address that a lot more now. And also our explainers are talking to community groups about their job and how they've, you know, what they think of the job, so that these people can see, oh, actually, I could do that. So we're definitely trying to change that culture. And so as we get turnover of staff, we do staff training, and we're using now these science engagement reflection points. And we're trying to create this year a research agenda, which is looking at staff reflections, so that they are doing small things to change their practice, and then we are working with them to build, you know, and trying to get them to focus more on not those people with high science capital who are very capable of using the museum without any of us, but actually thinking about those who struggle more or who are less confident with science. So trying to build that into not extra work, but into their everyday thought processes. Obrigado, Karen. Eu vou ficar no português, tá, gente? Porque não vai dar certo eu ficar indo do português para o inglês, não. Eu vou passar a palavra para o Fernando, que está com a mão levantada. E Fernando acabou de desaparecer da minha tela. Não sei se ele saiu. Estou aqui. Ah, tá aí, tá bom. Olá, Fernando. Eu mudei a aparência de ontem para hoje. Obrigado, Arthur, pela oportunidade de falar rapidamente. Eu sei que a gente está apertado com o horário. Parabéns, Karen e Eliton, pela apresentação. Eu acabei não conseguindo entrar tão cedo, né? Então eu perdi parte da apresentação de Karen. Mas, primeiro, eu sou do Rio, né, Eliton, e Niterói, na verdade. Então, Arthur, quando você for ao Rio de Janeiro, faz favor de fazer uma visitinha em Niterói também, tá bom? E, Eliton, eu acho que tem uma questão importante que vocês fazem no Museu da Ciência, que é abrir as portas da instituição, né? Eu acho que tem um desafio muito grande, que é como é que a gente torna narrativas da ciência, né, o interesse, né, atrativo, e como é que você incorpora linguagens, né, que dê conta disso. Agora, não apenas a questão da linguagem de conteúdo, mas simplesmente a questão da acolhida institucional, né? Muitas vezes são pessoas que não têm sequer os códigos, né, para operar, né, a linguagem da ciência, a linguagem da cultura dominante, né, digamos assim, porque existe cultura também nas comunidades periféricas. Então, acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem de desconstruir, né, esses muros, derrubar esses muros que muitas vezes criam barreiras, né? Eu acho que uma questão importante, para quem gosta de assistir Marvel, né, o Sofia ontem falou do Senhor dos Anéis, a gente não está acostumado a ver cientista negro, né? Cientista mulher até que tem bastante, mas em geral negro, mulher, né? Ou então de outras origens. Então é muito importante reforçar também esse tipo de linguagem, que no Marvel acontece isso, né, no Black Panther. Então, acho que é importante também desconstruir, né, essas noções dominantes sobre ciência e sobre o ensino, né, de ciência como um todo. Obrigado. Obrigado, Fernando, pelos comentários, pelo elogio. Sabe que lá no centro de recepção do museu a gente tem uma plaquinha que é público, é gratuito, é para todos. Eu estou tentando colocar isso bem grande, né? E o outro conceito que não o museu, mas a Fiocruz tem tentado trabalhar o conceito de campus parque, né? De abrir mais para que as pessoas, porque ainda tem muros, né? A gente quer que seja mais acessível, que o nosso trabalho com o território é tentar mostrar cada vez mais que aquilo ali
é do povo, né? É tudo custeado com o dinheiro dos impostos, inclusive o meu salário é pago com impostos, né? Então, esse é um trabalho frequente, dizer, olha, está aberto, é seu, vem aqui, venha visitar, venha usufruir, venha participar das atividades que nós estamos fazendo.